Meus amores, ontem nós estávamos estudando, demos início ao estudo de para que servem os números, né? Para que usamos os números? E nós chegamos a estudar sobre como são utilizados os números, que eles servem para contar, serve para codificar, serve para medir, serve para ordenar. Então, tem 4 funções ali para os números. Quando é que é código? Quando o número não está indicando contagem nem nada, é só uma identificação, como no caso que eu mostrei do códigozinho de barras, que nós fizemos também a questão do carro, que tem um número lá, mas na verdade não significa que é a quantidade X daquele carro. Para medir a altura, o peso, medir o tempo, que é o caso do relógio. Para ordem, quando eu quero dizer quem é primeiro, segundo, terceiro, posições, né? E contar a gente já sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, contar é saber a quantidade, né? Isso, quanto temos, certo? Então, vamos agora dar continuidade na atividade que nós iniciamos ontem, que foi essa aqui, só que agora a gente dá continuidade na página 72. Vamos lá? Na página 72. Então, na página 72, tem o quê? A professora Fabiana pediu aos alunos que recortassem de revistas 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Veja as figuras que Luiz recortou. Então, ela pediu para que eles recortassem 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Certo? Então, aqui ele recortou uma medalha, tem o número 1, significa que a pessoa ganhou em primeiro lugar. Tem aqui os números aqui no final, que é o caso de uma placa de carro, ou pode ser também na placa da moto, onde tem os números aqui. Tem aqui o número de poltrona, de um cinema, do ingresso, e o número aqui destacado no ônibus, ok? Ela pediu para que a pessoa recortasse figuras, 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Pergunto para vocês, será que o Luiz recortou coisas que os números são usados da mesma forma? Todos os números que estão aqui estão seguindo a mesma forma? Sim ou não? Respondam para mim, por favor. Pode ser na interrogação, como pode ser também aqui no comentário. O negócio é os emojis que ficam aqui espalhados, né? E aí, será que ele fez corretamente? Vamos ver aqui. O Paulo George disse que não. Não, ele não fez. Então, concordo com o Paulo, ele não fez. Aqui, ó, cada número aqui tem uma função diferente, certo? Então, eu escrevo aí no livro de vocês. Não. Não, ele não fez.
Na letra B, ele pergunta como os números estão sendo utilizados nas figuras. Olha, como que eles estão sendo utilizados na figura? Na medalha, na placa do carro, no cinema, no ingresso do cinema e no ônibus. Vamos ver aqui. Como será que eles estão sendo utilizados? Vou falar aqui para vocês. Olha só. No caso da medalha, ela está sendo utilizado, o número é utilizado aqui como forma de ordem, certo? Então, você vai colocar aqui, ordem, ordem, vírgula. No caso da placa do carro, ele está sendo utilizado como código. Porque tem vários carros que têm esse mesmo número, porém muda as letras, enfim. Então, por isso que precisa a gente entender a função dele ali. Então, toda placa de carros não é o número do carro contando, é o número do carro como código, tá? Quando ele mostra aqui o número na poltrona do cinema, aí sim ele está utilizando contagem. E no ônibus também está sendo utilizado como código. Opa. Então, nem precisa a gente colocar, tá? Então, são essas aqui as nossas respostas. Ordem, no caso da medalha, código, no caso da placa do carro e do ônibus, e contagem, no caso do ingresso do cinema. Tá bom? Escreve aí no teu livro e vamos para a letra C. Eu vou subindo, mas vai ficar aí a resposta para você terminar de fazer, tá? Na letra C, pergunta: que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta? No caso, nós temos aqui esse daqui do cinema, pensando bem, ele poderia também ser como código, né? Ser como código. Pode ser também contagem ou código, porque se a gente for olhar na poltrona do cinema, tem números diferentes. Por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, essa letra é para indicar a fileira das poltronas, né? Então, a gente pode até colocar como essa resposta aqui da letra B, apenas como duas, certo? Pode ser também. Mas vamos lá aqui. Pronto, podemos até deixar assim, não tem problema também. Opa! Na letra C, ele pergunta que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta. No caso, a figura que não está correta aqui, para a gente seguir uma linha de raciocínio mais lógica, é a da medalha, porque é a única que indica a ordem. Todas elas aqui indicam código, não é isso? Então, eu pergunto para vocês, o que eu poderia trocar da medalha para colocar aqui e indicar código? Quem pode me dizer?
Eu dei até a dica já para vocês, mostrando algo aqui que eu tenho. E aí, quem pode me dizer qual imagem eu posso colocar aqui para trocar essa medalha por algo que nos dê um código, o número em forma de código. Vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer, tá? Ó, nós podemos utilizar algo como isso. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Olha, gostei. O José disse que a gente pode utilizar o CEP. Muito bem. Mas como ele podemos desenhar uma carta e escrever o CEP, muito bem. Podemos também utilizar uma embalagem. Vou tirar aqui o comentário para vocês enxergarem. Ó, podemos utilizar uma embalagem. Toda embalagem, ela tem o quê? O código de barras, ó. Tá vendo aqui? Pode ser também uma embalagem de algum produto. Certo? Então, vamos colocar aqui na letra C. Ó. CEP. Ó, que imagem poderia ser colocada? Aí você coloca carta com o CEP ou embalagem. Pode ser essa a resposta. Escrevam, por favor. Para ficar mais curtinha, pode ser assim: CEP ou código de barras. Pronto, fica bem melhor. Escreva aí para mim, por favor. E vamos para a nossa última questão. Você já participou de alguma competição? Já viu alguma competição em que houve premiação com entrega de medalhas ou de troféus? Desenhe abaixo uma situação como essa. Você pode desenhar aqui embaixo que a gente viu ontem, sabe? Quando a pessoa vai receber a premiação, ó, pode desenhar um pódio desse aqui com o número 1, 2 e 3, a medalha, tá? O númerozinho da medalha para identificar. Eu já participei de competições e é bem legal mesmo, principalmente na hora da premiação, certo? Aí aqui você faz um desenho bem bonito mostrando a premiação direitinho, para demonstrar como o número é utilizado para indicar ordem, posição, tá? E aqui a gente encerra a nossa aula de matemática.